Olá, queridos ouvintes, estamos aqui para mais uma vez estudar a Palavra de Deus e hoje nós temos um ensino desse Ministério Orazec que está sendo gravado em áudio. O site do Orazec, onde está tudo isso por escrito, é www.orazec.webs.com. Eu estou aqui mais uma vez com um novo ensino e o ensino de hoje é Satanismo versus Cristianismo. Através desse estudo eu vou comparar o satanismo e o cristianismo. O satanismo tem uma doutrina que ensina que a força é o principal. Eles acreditam no poder da força. Eles consideram que o mais forte sempre vence. E até muitos dizem aí por aí que o mais forte sempre vence. Já no cristianismo, como está escrito, Paulo diz: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, e as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para reduzir a nada as que são. Então, enquanto no satanismo o mais forte sempre vence, no cristianismo Deus escolhe o louco para vencer o sábio, Deus escolhe o fraco para vencer o forte, Deus escolhe o vil, o que não era, para reduzir a nada o que é. Então, existe esse contraste entre o satanismo e o cristianismo. Outro fato interessante é que, apesar de o satanista crer que o mais forte, apesar dele crer que o mais forte sempre vence, o satanista, em apenas um caso, crê que o mais forte perde. No caso, o diabo, que vence Deus. Então, forte para o satanista, o forte sempre vence. O forte só perde um caso: Deus contra o diabo. Para ele, só o único forte que vai perder é Deus, que vai perder para o diabo, o líder dos satanistas. No cristianismo, é o oposto. O fraco humilde vence o arrogante, forte. O louco humilde vence o sábio arrogante. O vil, o desprezível humilde vence aquele que é poderoso arrogante. Aquele que tem nome e é arrogante. Aquele que tem um poder e é arrogante. Então, no padrão do satanismo, o mais forte sempre vence. Em apenas um caso, o mais forte perde. Deus perderia contra o diabo como se fosse possível. No cristianismo, não. O mais fraco, humilde, vence. Davi vence Golias. Israel, com pequenos exércitos, vence exércitos maiores pelo poder de Deus. Os humildes vencem os arrogantes. Os mais fracos, humildes, vencem os fortes arrogantes. Os loucos vencem os sábios arrogantes. Os loucos humildes. Então, no cristianismo, o mais fraco, humilde, vence. O mais louco, humilde, vence. O mais vil, humilde, vence. E apenas um caso, o mais forte vence. Deus contra o diabo. Então, no satanismo, o mais forte sempre vence, só perde num caso, que é Deus contra o diabo. Para o cristão, não. Os mais fracos, humildes, vencem sempre. Os loucos, humildes, vencem sempre no final. Mas Deus, que é mais forte, ele derrota o diabo. É apenas um caso, o mais forte vence o mais fraco, no caso Deus, que é contra o diabo. Por quê? Porque Deus é humilde para se fazer homem, a ponto de se fazer homem, enquanto o diabo é arrogante a ponto de se fazer Deus. No padrão do cristianismo, os mais arrogantes vencem. No padrão do cristianismo, os mais fracos é que vencem. Os mais fracos que têm humildade. Deus, apesar de ser mais forte, vence porque tem humildade. Vence o diabo e sendo mais forte. Outro fato interessante é que alguns satanistas creem que o inferno é um lugar de glória e que vão reinar nesse inferno, ao passo que os não cristãos iriam para um lugar de tormento. Os cristãos iriam para um lugar de tormento, que seria o inferno dos órfãos. Eles creem que os cristãos vão para um lugar de tormento no inferno, enquanto os satanistas iriam para um lugar de glória no inferno. Isso até é baseado um pouco na Bíblia, é uma meia-verdade. A Bíblia diz que os de Sodoma sofrerão uma pena menor que os fariseus. Então, aqueles falsos cristãos vão de fato para um lugar de menos tormento no inferno que os
sodomitas, que no caso são parecidos com os satanistas. Porém, os cristãos genuínos irão para o reino dos céus. É o que cremos. Então, a Bíblia realmente diz que em Sodoma, os sodomitas terão menos rigor, sofrerão menos rigor no inferno, enquanto os fariseus terão uma pena maior que os sodomitas. Porque Jesus disse: digo-vos que menos rigor haverá no dia do juízo para esta cidade que não ouviu minha mensagem, como muitos fariseus fizeram, do que com Sodoma. Então haverá menos rigor para Sodoma do que para essa cidade que não ouviu a sua mensagem, como faziam muitos fariseus. Porém, isso ocorre com os falsos cristãos, porque os cristãos genuínos, creio eu, nós cremos, que vão morar no reino dos céus e não irão para o inferno dos órfãos. Eu concluo que esse estudo possa ter aberto a sua mente. É claro que muitas outras doutrinas humanas se enquadram no satanismo e poucas se enquadram no cristianismo. Eu concluo esse estudo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém.